Muito boa noite para você que está me vendo ou para você que está apenas me ouvindo. Eu me chamo Fábio e você é sempre muito bem-vindo aqui no canal Planetários. E hoje eu vou começar com um pensamento, que na verdade eu ouvi há um tempo atrás essa frase num podcast, que ela fala mais ou menos assim: um dia, quando o cego voltar a enxergar, ele vai abandonar a bengala que o ajudou e o guiou pela vida inteira. Essa frase não é sobre cegos. E a partir de agora eu te convido a vir comigo porque o canal Planetários está no ar. Para você que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não conhece este canal, eu peço que você considere se inscrever. Deixe o seu like caso você gostar e é só você clicar nesse botãozinho aqui de baixo, não custa nada e pode deixar algum comentário ou alguma pergunta. Antes de apresentar o convidado, eu aproveito para agradecer o nosso apoiador, que é a loja O Jardim das Estrelas. O link vai ficar aqui na descrição e é só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo. Loja O Jardim das Estrelas, a sua vida mais perfumada. Ele é gerente de projetos de TI, e se interessa e estuda por filosofia, mitologia e música. E também é fã de automobilismo e futebol americano. É membro da Sociedade Brasileira de Obiose desde o ano 2000 e instrutor dos graus desde 2010. E o papo de hoje é sobre Prometeu Acorrentado e os dias atuais. Seja muito bem-vindo, Alessandro. Obrigado por você estar aqui comigo hoje. Uma boa noite para você. Boa noite, Fábio. Agradeço o convite. Aposto que nossa conversa vai ser bem produtiva aí. Eu que agradeço. E, gente, eu preciso abrir aqui uma história para vocês, tá? Vocês que me acompanham já há algum tempo, na verdade, agosto fez 3 anos que eu comecei com essa nova jornada da internet para a gente falar de assuntos mais iniciáticos. E essa pessoa que está aparecendo aqui, ó, desse lado, na verdade, desse lado aqui, ó, foi quem começou a me ajudar. Foi ele o primeiro que, quando eu estava com alguma dúvida, alguma coisinha, eu falava: poxa, Alessandro, eu estou pensando em falar sobre esse tema e tal. Ele falou: Fábio, eu acho que é mais ou menos assim, talvez esse assunto não seja tão interessante você falar, cuidado. Ou seja, esse cara foi quem me ajudou a evitar falar algumas bobagens na internet de um assunto que é tão delicado e de tanta responsabilidade. Então, Alessandro, eu aproveito para agradecer aqui, na frente de todo mundo que estiver assistindo ou que vai assistir lá no futuro. Muito obrigado pela ajuda que você deu lá no começo, pela ajuda que você me dá ainda até hoje e por ser o primeiro participante do programa Canal Planetários no Ar. Então fica aqui o meu agradecimento, viu? Obrigado de verdade. Não, eu que agradeço aí o convite, porque dois pensandos pensam bem melhor do que um, né? Então, quando você traz os temas, me ajuda a pensar, a refletir. E quando a gente fala, ó, vai por aqui, vai por ali, de uma maneira para que você possa transmitir para o seu público, de uma maneira que todo mundo seja mais palatável, que eles possam entender melhor, né? Assuntos não delicados, mas assuntos assim sérios que a gente quer refletir. Então a gente precisa ter uma didática melhor e você faz isso muito bem. Então, o prazer foi meu aí de estar sempre ao seu lado aí, até ajudando cada vez menos, né? Porque cada vez você vai já pegando o jeito aí, né? Cada vez, no começo eu dava mais pitaco, agora já praticamente já está voando sozinho. Mas você sabe que eu acho que está muito relacionado ao que... Na verdade, não é o que pode, é o que deve ser dito. Porque, por exemplo, quando a gente... Eu que já faço parte da instituição, por mais que fiquei afastado um tempo, já desde criança, às vezes um assunto que é comum para mim, é importante passar por um filtro de um instrutor de graus, justamente porque você recebe aquelas pessoas que são de fora
do colégio. Então você consegue ter uma sensibilidade dos assuntos para que seja na dose certa, entende? Então acho que a importância está relacionada a isso. Quando é algo que eu tô na dúvida hoje em dia, será que isso vale a pena falar? Deixa eu consultar lá o Alessandro, que acho que dá para ter uma boa referência a partir disso, né? Essa é a Com ideia. certeza, né? E o objetivo não é ocultar nada ou fazer um outro meio, mas sim justamente colocar de uma maneira mais clara da nossa cultura judaico-cristã, que a gente tem ocidental, para que a gente comece a entender o que está por detrás, né, dessas grandes narrativas iniciáticas, como a Bíblia, o Torá, né, a Vedanta, enfim, tantas escrituras sagradas aí. Então a gente tem que ter um cuidado para justamente não deturpá-la ela e deixá-la de uma maneira bem acessível a todos. E inclusive falando dessa parte iniciática, a gente vai bater um papo hoje sobre o mito de Prometeu acorrentado. A gente sabe que mitologia, grega ainda, filosofia, é um assunto que muitas vezes as pessoas meio torcem o nariz, né? Exatamente, né? Porque mitologia, né? A palavra mitologia vem de mito, logia é estudo, né? Então estudo dos mitos. E o que é um mito, né? É a chamada linguagem dos deuses, ou uma linguagem fantasiosa, cheia de ilustrações, que obviamente a gente não pode levar ao pé da letra. Né? Então, mas é uma história normalmente que fascina, que chama a atenção. Hoje está muito em moda os storytellings, mas isso é antigo, né? Isso vem desde a mitologia. Né? Você contar uma história para passar um valor por detrás dela. Né? Então, e aí que tá, a gente tem que entender a verdade que está por baixo dos véus dessa fantasia. Então, por isso que ela é mágica, os contos mitológicos. Né? E o Prometeu, né, acorrentado ou encadeado, né, ele é dito como uma obra de Ésquilo, que escreveu isso, né, foi um poeta dramático grego, aproximadamente em 500 a.C., mas a própria Blavatsky, da Sociedade Teosófica, diz que assim, o mito não pertence a Ésquilo, mas à aurora da consciência humana, ou seja, a toda a humanidade. Né? Ele simplesmente traduziu, colocou, foi um canal para transmitir esse mito, né? Mas não é dele, não é ele que criou. A gente sempre pega assim e fala, quem escreveu isso? Por que ele escreveu? De onde ele criou? Os mitos assim estão, né, como diz Platão, no mundo das ideias. Né? Então aqueles que conseguem acessar essas ideias superiores trazem isso para a gente através de um mito, de uma história, assim como a gente vê a própria Bíblia, através das parábolas, o Cristo falava por parábolas. Então, a mesma coisa dos mitos, né? São histórias que a gente tem que decifrar e, né, e lembrando, todas essas histórias não têm um significado, né? Não tem um único viés, né? Cada um olha de um ângulo diferente. Isso que é rico na história, como também nas parábolas de Jesus. Não tem uma explicação única para aquela. Você tem vários ângulos, então por isso que a gente está aqui discutindo ela. Garanto que vai ser bem legal, que vai ser sempre sair coisas novas aí, de interpretações, pontos de reflexão. Então acho que isso é bem importante aqui para a gente conversar. E já pegando um gancho, você sabe que tem uma coisa que é interessante, que você falou que a Blavatsky menciona que faz parte do mundo isso, né? E não deve ser mencionado como se uma pessoa tivesse criado, certo? E eu acho que isso está relacionado às grandes obras, né, da humanidade, às grandes obras de Beethoven, de Mozart, às grandes esculturas e pinturas, de acordo até com aquilo que a gente aprende, com aquilo que a gente estuda. Esses grandes gênios da humanidade, então, falando da ciência, como Tesla, o Einstein, os grandes escritores como William Shakespeare, essas pessoas, elas acho que se manifestam, se antropomorfizam, né? Que é uma palavra pomposa, né, de se dizer, para talvez canalizar algo que esteja realmente numa esfera superior, né? Algo divino trazido para a humanidade, para que ela tome um novo rumo e não como uma criação do próprio homem, né?
Então, é que a gente tem um costume, a nossa cultura, né, de personalizar tudo, como você falou, antropomorficar tudo. Então, quem escreveu, ele é um herói. Então, quem escreveu aquilo, aquele é o bandido. Né? A gente joga muito com as personalidades, né? Mas a gente precisa entender o que está por detrás, né? O que inspira, o que está nesse plano divino que traz isso para a gente. Então, esses grandes seres, como você falou, que canalizam isso, eles fazem isso pela humanidade, né? O próprio Cristo se dá em vida para a humanidade. Então, eu não venho aqui para fazer nome, fama. Você vê até, me ocorre agora, Cabral veio redescobrir o Brasil, né? E foi embora, não ficou preocupado em ser o monarca do Brasil, ele não faz isso para fama. Claro que precisava de dinheiro, de caravelas, né? Ninguém vive de brisa, né? Mas não estava preocupado. Então, assim, é isso que é interessante. A gente sair um pouco da história dos personagens e entender os valores que estão por detrás. Sempre alguma coisa que está por trás. Inclusive, muitas pessoas... você sabe disso, que eu recebo muitas críticas, né? Muitos ataques, inclusive, dos famosos haters aqui da internet, principalmente quando eu toco em assuntos que são mais delicados, como, sei lá, a gente fala sobre as pirâmides, sobre a vinda dos portugueses para cá, que, na verdade, eles não descobriram nada, eles sabiam exatamente o que eles tinham que fazer, o caminho a seguir, a missão. Ou seja, eu não quero dizer que não é verdade que Pedro Álvares Cabral entrou em uma caravela e veio para cá. Não, não é isso. Só que isso é uma parte da história em que a maioria das pessoas acaba sabendo. Mas existe uma verdade por trás disso que é muito importante dizer, que está ao acesso das pessoas, mas por falta de conhecimento, não, de vontade, de interesse, no sentido literal da palavra de ignorar, elas acabam deixando para lá. Da mesma forma que na Bíblia mesmo está escrito: a vós é permitido conhecer a verdade, o Cristo falando para os apóstolos, mas aos outros essa mesma verdade será dada através de parábolas, né? E aí as pessoas tomam um fato específico e é aquilo, e não tem nada por trás, e a gente é conspiracionista, enfim. Já aproveitando esse gancho, então, o que está por trás? O que a gente pode dizer que tem de iniciático? Esse já é o caminho para a gente começar a falar sobre Prometeu acorrentado. Como que você consegue dar uma introdução a respeito disso para a gente? Vamos lá então. Prometeu, para a gente falar de Prometeu, a gente tem que falar do seu irmão também, Epimeteu. Quem eram eles? Eles eram titãs, né? Então teve junto a Cronos, e aí vale acho que uma observação, né? Quando a gente fala dos deuses do Olimpo, né? Parece que fala assim, poxa, é Deus. A nossa ideia ocidental cristã de Deus, do todo, do Criador, não é a mesma de Zeus, por exemplo. Né? O Zeus é um representante do Criador, tanto porque ele destrona Cronos, na chamada titanomaquia. Então os titãs são derrotados. Então quem era o líder do Olimpo era Cronos e agora passa a ser Júpiter. E aí isso é interessante, porque assim, poxa, mas como assim? Mas ele não é Deus? Deus não pode ser substituído. Então, na verdade, são aqueles representantes, por isso que a gente estava falando assim, não se apegar à personalidade ou ao veículo, né? A pessoa. Então, quem que eu tenho que seguir? É essa pessoa ou aquela, né? Os corpos, os representantes vêm e vão, porque são ciclos diferentes. Na verdade, é a essência que importa, né? Exatamente. E não o rótulo da coisa, né? Como a gente sempre costuma dizer. Perfeito, é isso mesmo. Então eles eram titãs, mas olha que interessante, né? Eles foram derrotados, então, né, todos os titãs aí são aprisionados ali, digamos assim, perderam a guerra, né? Então viram prisioneiros de guerra, enfim, vão para o Tártaro, né, onde Cronos é aprisionado lá junto com Hades, nos mundos subterrâneos ou mundos internos. E aí, só que Prometeu e o Epimeteu, eles eram titãs, mas eles não eram muito assim, contra Zeus, assim. Prometeu aprontou algumas coisas, tentou enganar Zeus, aquelas coisas, mas aí até que não conseguiu, né? Mas o que acontece, né? Eles se safam, digamos assim,
embora sejam titãs, eles não foram punidos, mas eles tiveram uma tarefa muito grande. E aqui começa uma história bem interessante, que a gente começa a fazer alguns paralelos, né? Zeus chega e fala assim para eles, ó, vocês têm que criar, vamos popular, está criada aqui a Terra, vocês vão popular. Então tá ali, ó, os animais estão ali e o homem foi criado, né? Ou precisa ser criado. E junto ele deu os dons para que eles possam criar, né? Então as dádivas, os talentos, aí seja o nome que a gente queira, né? Então usar aí. Então o que acontece, né? Então o Epimeteu, Epimeteu, epi quer dizer aquele que pensa depois, né? Ou seja, ele faz e depois a gente vai ver o que aconteceu, né? É muito ligado a gente, quando é criança ou jovem, né? A gente faz e depois vê as consequências, né? É tipo aquele que passa com a porta fechada mesmo. Depois vai ver, puxa, tava fechado e eu derrubei a porta. Entendi. Exatamente. Então ele vai por impulso. Então ele recebeu todos os dons, ele tinha os animais, ele começou a distribuir. Deu a força aos leões, a velocidade lá para a chita, tá? As garras afiadas para as águias, os olhos também, né? A visão, o couro resistente lá para os touros, enfim, ele foi distribuindo. E como Prometeu, é aquele que vê depois, né? Ou seja, né? Ele vê antes, desculpa, ele vê o que vai ser. Ele vê antes aquilo que vai acontecer depois, né? Quase que prevê o futuro da coisa. Isso, é aquele que pensa antes. Certo. Né? E aí a gente faz aquela analogia, mas a gente quando fica mais adulto, na maturidade, a gente já começa, não é tanto impulsivo como o Epimeteu. A gente, opa, você vai fazer isso, vai ter uma consequência, né? Certo. Então, para ele ficou o homem, né? E o Epimeteu foi dar os dons para os animais. E aí, como chegou um ponto, como o Epimeteu só pensa depois, o que ele fez? Ele acabou com todos os dons, ele entregou tudo para os animais. E o Prometeu que ficou lá pensando, o que eu vou fazer com o homem, eu quero algo especial, né? E aí, quando ele foi ver, acabaram todos os dons, né? E aí ele fala, bom, e aí, o que eu faço? Né? Eu quero alguém, né? Eu quero fazer o top, né? Digamos assim, para viver aqui no planeta Terra, né? Por isso que foi dado para ele, aquele que pensa antes, né? E aí o que ele faz, né? Ele cria o homem, olha que interessante, aí começa a ver alguns paralelos interessantes. Ele cria o homem do barro e molda ele numa forma física semelhante aos deuses. Então a gente faz já um paralelo muito forte com a Bíblia. Peraí, mas agora um ponto que é interessante, tá? Acho que ficou muito claro que isso é uma analogia muito grande à Bíblia. Ou o inverso, porque isso foi escrito quando? A mitologia se perde no tempo, né? Você comentou aí de coisa de 500 anos que Ésquilo... E que Ésquilo faz isso, mas assim... 500 anos antes... Mas 500 anos antes de Cristo. Isso. Só que... A Bíblia foi escrita, compilada depois disso, né? Então não fica aquela coisa, mas quem escreveu primeiro, não importa, como nós falamos, existe o mundo das ideias, né? Isso é captado, e aí que vem, a gente vai ver várias nuances entre elas, que cada um capta de uma maneira, então vai ter coisa que não vai bater, a gente vai continuar na história aqui, a gente vai ver que tem pontos que não bate com, né, do que a gente vê na Bíblia. Por quê? Porque, assim, quem capta não capta tudo, né? A verdade, ela é muito vasta, né? O conhecimento, a gente não chegou ainda para ter nós aqui, né, para chegar a ter todo esse acesso a esse conhecimento. Então, quando a gente acessa como Ésquilo, acessou parcialmente. Então, ele pega uma parte. Mesmo quando você pega lá Moisés, Abraão, e vai... Isso aí, os próprios discípulos não eram Cristo. Então, eles absorveram aquilo parcialmente do que o Cristo trouxe. Então, por isso que a gente não pode, assim, se restringir só àquilo. A gente tem que estar sempre aberto para tentar interpretar a mais do que isso. Tá? Então, o que acontece? Pode falar. Eu ia fazer na verdade, não é uma provocação, mas uma pergunta. A humanidade hoje é mais Epimeteu ou Prometeu?
essa é uma pergunta. Deixa para o povo que está assistindo a gente pensar, Deixa né? para eles pensarem, Porque... né? Cada um analisa, né? Porque realmente, a gente tem os dois, né? Se a gente for ver, a gente tem os dois. É quem não age por impulso, mesmo depois de adulto, etc. Né? Você faz alguma coisa, pô, vamos lá, né? A gente fala no calor das emoções. É justamente por isso que eu É. perguntei isso, né, para você. Quando você comentou dos haters aí, né? Nossa Poxa, senhora. então, são pessoas que agem por impulso, não pensam. Poxa, assim, tem Tanto uma é pessoa que do não outro pensa. lado, uma empatia, Isso. falta de empatia. Pô, mas o que essa crítica vai agregar para a pessoa? Porque é a famosa crítica destrutiva e construtiva, né? Então, uma coisa é como você saber colocar, pô, não gostei, não achei legal, vamos debater, né? Debater como nós estamos fazendo aqui. Não quer dizer que a gente concorde com tudo. Não, e a gente mas não concorda com tudo, isso é um fato, né? de acordo com as conversas que a gente já teve. Você tem essa linha mais da área artística, eu sou da área de exatas, então já tenho uma visão de mundo bem diferente. Né? Cada um dentro de uma das 7 linhas de conhecimento, de evolução, na verdade, um dos 7 caminhos que a gente tem para alcançar o próprio estado crístico, né? Que na verdade Cristo não é uma pessoa, as pessoas confundem muito com isso, né? Cristo é um estado de consciência, é outra ideia, né? Mas enfim, isso é assunto para um outro papo, né? Exato. Então, aí o Prometeu, voltando ali, então o que acontece? Ele ficou sem dons para colocar no homem, então ele queria fazer fez o homem de pé, andando sobre 2 pernas, né? Os animais no mundo com 4 mesmo, os pássaros com 2, mas tem asas, enfim. Né? Então ele fez algo diferenciado. Isso mostra que a hierarquia humana não somos um animal racional, nós somos uma outra hierarquia, como a gente aprende na teosofia mesmo, né? E aí o que ele fez? Ele queria fazer tanto o homem uma semelhança dos deuses, que não só na estrutura, como ele pôs ele de pé, mas como também na inteligência. Então o que ele vai? Ele vai lá no Olimpo, ajudado por Atena, que é a deusa da sabedoria, né, e rouba o fogo dos deuses. Aí que vale aquela história de novo, né? Como que você vai enganar Zeus ou Deus? Um deus, né? Você não engana um Deus, né? Ele é primeiro que ele não é Deus, ele é um representante, né? Mas, quer ver, vamos guardar isso aqui porque acho que é interessante a gente voltar a isso, né? Tá. Então ele rouba, né, o fogo, chamado fogo sagrado, né, e coloca numa cana, como se fosse um bambu, né, uma cana com 7 nós. Então você imagina um pé de cana com 7 gomos ali, né? Que é uma alegoria também. Pô, como que vai pôr um fogo dentro, não vai pegar fogo na cana? Então tem toda a interpretação. O que são esses 7 nós? O que esse tubo, que na verdade essa cana, né, é um tubo de energia, que a consciência está ali, ligado muito à nossa espinha dorsal aqui, né? A coluna, né? A coluna, né? Exatamente. Na verdade, um tubo com 7 divisões, né? Nossa, isso aí a gente já vai dentro da teosofia, a gente já consegue fazer inúmeras análises e associações, né? E aí ele pega e rouba o fogo e entrega aos homens. Aí os homens começaram a cozinhar, forjar ferramentas no aço, ali no ferro, né? E aí foi desenvolvendo a tecnologia. E aí quando Zeus olha, toda a história, lembra? É um mito, né? Zeus olha lá de cima, né, dos céus e começa a ver fogo lá embaixo, né? E aí ele fala, como assim, né? Quem que roubou os fogos e deu aos homens, né? Lembrando que fogo está ligado à mente, né? Então, aquela história de fogo, o próprio sol é um símbolo de espiritualidade. Lembra, quando fala mente, não é aquela mente matemática, aquela mente de lógica, e sim uma mente superior, uma mente espiritualizada, que é da onde vem, né, a nossa consciência, como a gente falou, o mundo das ideias. Isso remete até do livro do Caibalion, As 7 Leis Herméticas, onde a primeira lei é o todo é mente. Então é bem interessante, ele não fala assim, Deus é mente, ele fala o todo. Se Deus é tudo, então ele está falando indiretamente, mas ele não está personalizando numa pessoa,
Né? Aí fica uma curiosidade, né? Eu estava lendo até outro dia, que aquela figura até que a gente tem na Capela Sistina, de Michelangelo, de Deus com o homem ali, o homem barbudo e tal, ela é inspirada em Zeus. Né? Olha. Então é uma personalização. E como a gente falou aqui, Zeus não é Deus. Então fica por isso que há muito essa confusão, né? Da gente personalizar. Né? Eu me lembro agora, tem um filósofo do final do século XIX, Friedrich Nietzsche, morreu louco, por sinal, né? Mas enfim, ele tem uma frase que eu acho bem interessante, que traduzindo dá mais ou menos assim, né? O homem, na sua arrogância, criou Deus à sua imagem e semelhança. Né? Ele inverte aquilo que está na Bíblia. Você sabe que isso, eu já te cortando, mas isso é uma coisa que eu costumo falar sempre, né? A gente tem essa ideia de que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Sim, isso é verdade. O problema é que fizeram Deus a nossa imagem e semelhança. Ou seja, tá tudo invertido, né? A gente traz aquela coisa do egoísmo. Por quê? Porque o mundo que o que eu conheço? Pessoas. Quando você fala Deus, você pensa o quê? Numa pessoa. Ou numa consciência. Aí você fala assim, bom, mas não é uma consciência, é o tudo. Como assim é o tudo? E aí, bom, aí como você falou, aí já dá um outro programa só para falar. Só para falar disso. Falarei. Ó, então vamos fazer o seguinte, já fica aqui registrado que o nosso próximo programa vai ser sobre isso, tá bom? Combinado? Falar do todo aí. Beleza, vai ser bem abstrato, né? Aí a gente pode até entrar em um pouco mais de analogias em relação às próprias escrituras da Bíblia e tal, alguns exemplos e é isso. Muitas vezes a gente tem um certo pudor, né, para falar com respeito às outras crenças, ideias e religiões, seja lá qual ramo que a pessoa segue para esse caminho da espiritualidade. Mas é importante deixar claro que nós não queremos convencer ninguém de nada. A gente não quer mostrar que aquela linha que a gente acredita ela tem que ser imposta. Muito pelo contrário, a gente sabe que imposição na história da humanidade nunca deu certo. Nunca. Né? Tudo que é colocado à força vai cair. Entendedores entenderão o que eu estou querendo dizer. Mas é importante a gente deixar claro que quanto mais vertentes de filosofia puderem discutir, debater entre elas, a gente só tende a ganhar. Que é diferente de brigar, que é diferente de se impor, né? Com certeza. Isso você faz me lembrar Einstein, né? Da área de exatas aqui. Ele tem uma frase mais ou menos assim, fala assim, tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. É por isso o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. Então, olha, ou seja, se eu conheço só eu leio só aquele livro, só aquela escritura, meu conhecimento está... Quando você faz outros, e aí como você vê, como tem várias, como a gente falou, várias captações da ideia por um outro ângulo, né, por uma outra linha de conhecimento, muitas vezes ajuda, que nem um professor, né? A gente tem uma aula, às vezes a gente gosta ou não gosta de uma matéria, quando a gente está lá no ensino fundamental, por causa do professor. Se ele explica bem, a gente até gosta. Mas às vezes vem um professor e não ensina bem, aí a gente, sei lá, repete de ano, aí no outro ano vem um outro professor e fala, bom, agora eu não entendi. É verdade. Por quê? Porque são maneiras diferentes de falar. Então, por isso que a gente convida as pessoas, né, a entenderem a mitologia, porque ela é uma outra maneira de contar a mesma história. Ah, mas não bate um monte de coisa. Pô, a história não vai bater, mas os valores? Aí que tá, a gente tem que descobrir os valores. A gente começa a ver que os valores são os mesmos, contados, como eu falei, o professor dá um exemplo, um professor dá outro exemplo. Então a gente começa a entender melhor isso. Que na verdade é aquilo que a gente fazendo uma analogia lá no começo da conversa. O que importa é a essência, o que está dentro, e não o rótulo, não aquilo que está por fora. Não. Que aí no caso seria a forma como a gente se expressa para o mundo. Você acabou de falar, diferentes professores ensinando a mesma coisa para a mesma pessoa obtém resultados diferentes. Diferentes. Isso aí. Quem nunca fez um reforço, quando você vai lá no outro reforço, o professor explica direito, você fala, agora eu entendi, vai bem. É isso. Às vezes aquela explicação não vai, então uma linha,
Por isso que existem as religiões diferentes, cada uma capta da mesma essência, mas de uma maneira diferente, né? Muito bem, vamos lá, vamos seguindo? Vamos. Certo. E aí, então a gente vê uma certa rebeldia aí, né? Porque aí isso é importante a gente falar aqui. Pô, roubar o fogo dos deuses não é uma coisa assim natural, né? Você quebra as regras de entrar escondido no Olimpo, roubar o que tem mais de sagrado ali, né? E aí a própria Blavatsky, né? Ela compara, né, que o fato de Prometeu, né, trazer os fogos dos deuses, né, se converteu numa maldição. Então ele fala assim que a raça recebeu esse fogo ainda sem experiência. Tinha uma consciência focada no emocional. Olha. Então, olha, uma certa precipitação, sabe? Foi porque o mental é uma arma muito forte, né? Ainda mais quando a gente está falando do Prometeu. A gente se tornou igual ao Prometeu. A gente começa a ver o que vai acontecer depois. A gente é o único ser. Os animais não têm essa noção de tempo ou essa noção do que vai acontecer depois. A gente tem, por isso que a gente sofre por antecipação, né? Eu não lembro quem que fala, mas fala, acho que é Sêneca, que fala que a gente sofre mais no pensamento do que na realidade. Isso é um fato. Isso é um fato. Então, e isso é Prometeu, porque a gente está vendo o que vai acontecer lá na frente, com antecedência, né? A gente sendo excentricamente Prometeu. Então, a gente começa a sofrer. Então, peraí. Então você acabou de responder a minha pergunta lá de trás. A humanidade é mais Prometeu, então? Depende, né? Depende. Ela é os dois, né? Eu acho que ela pensa bastante, mas na hora de agir, tá, entendi. É verdade, porque aí entra na questão do impulso e aí a gente faz um monte de bobagem, né? Até pensa o que vai acontecer, que não sei das quantas, tal, mas depois, na hora de agir, o emocional, né? Agora, deixa eu aproveitar um gancho, então. Se a própria Blavatsky, ela traz o fato dos homens terem o fogo mais como uma maldição, então a gente pode entrar na parte do castigo de Prometeu? Ah, sim, porque aí vem o castigo, né? Toda ação existe uma reação contrária de mesma proporção, né? Já diria Newton, primeira lei de Newton, né? Que é física, mas ela vale para todos os âmbitos, né? Aquela famoso tudo que a gente faz volta contra a gente, seja emocionalmente, mentalmente, enfim. Sim, né? Sem dúvida. Né? E aí, o que Zeus faz? Ele monta, aí começa a ficar uma outra parte interessante também, né? Ele, para punir a humanidade, pelo dom do fogo, a humanidade e Prometeu junto, né? O que ele faz? Ele cria Pandora. Esse nome é conhecido, esse nome é bem conhecido. A famosa caixa de Pandora, né? Isso, Pandora foi a primeira mulher. Então olha que interessante, o Prometeu criou o homem, e tinha vários homens, mas não tinha mulher, né? E aí ele cria a primeira mulher. Mas você não vai me falar que também foi tirada da costela de Prometeu, não, né? Não, aí não, né? Não tem nada a ver. Aqui tem algo até mais nobre, inclusive, né? Ele pede para Hefesto, que era o deus dos ferreiros, né? Ele moldou a mulher mortal, né? A partir só que da terra e da água. Também tem só que tem a parte com ferro. Então você tem uma coisa mais terrena, né? Então a gente sabe que o ferro está ligado aqui ao nosso sangue, né? A gente tem sangue, ferro no sangue. Então tem essa parte. Mas o mais diferente aqui, tanto que na Bíblia a mulher, tem muitas mulheres que falam que a Bíblia é muito patriarcal, que a mulher é em segundo tempo, já na mitologia não. Mitologia, ela foi criada e aí todas as deusas vieram, os deuses também, vieram dar, cada um deu um dom para Pandora. Então Afrodite, que é a deusa do amor, deu a beleza, Atena deu a sabedoria, as habilidades, Hermés, e aí fica curioso, né? Hermés deu a persuasão e deu a curiosidade. Então a gente vê aqui que a curiosidade feminina é algo dado pelos deuses, né? Olha só. Né? Vai dar um corte esse daqui, hein? Essa parte. E aí, Pandora quer dizer todos os dons. O significado de Pandora Pandora é todos os dons. Então olha
né? Então, o modelo feminino, né? E aí a gente fala como modelo, porque é aquele que foi moldado pelos deuses, né? Que toda mulher deveria se inspirar, é esse modelo de Pandora, aquele que tem todos os dons. Né? Só que ela tinha carregava aí um destino um pouco sombrio, né? Porque aí o que ele faz? Ele pega, junto com Pandora, ele coloca a famosa caixa de Pandora, que na tradição normal ela é um jarro, que vai muito mais de acordo com a época dos gregos, que moldavam aqueles jarros, né? Caixa é uma coisa mais nova, né? É meio que uma adaptação de boca a ouvido, né? Tem muitas. A gente encontra bastante dessas adaptações, né? Até porque a gente está falando de algo que foi escrito há 2.500 anos atrás, né? O próprio, por exemplo, popularmente se conhece como o mito da caverna, a alegoria da caverna de Platão, né? Então esses termos eles acabam, inclusive, criando muita discussão na internet. Sabe quando a pessoa não gosta daquilo que você fala e aí ela fala, não é o mito da caverna, é a alegoria da caverna. Você não sabe do que você está falando. Enfim, mas é importante, muito legal falar, eu mesmo não sabia que era um jarro originalmente, eu conhecia a famosa caixa de Pandora. Isso, é o jarro, né? E aí, o que acontece? E aí, dentro desse jarro, Zeus coloca, né? Ele entrega para ele, né? E aí ele coloca aqui, todos os males do mundo. Então, o mundo está sendo criado, né? Doença, sofrimento, inveja, guerra, fome, enfim, falta de empatia, tudo isso daí, né? E coloca junto o quê? A esperança. Né? Certo. Coloca a esperança junto. Né? Daí, todos os males e só uma coisa, digamos assim, de bom, no caso a esperança. Isso. Né? E aí fica uma dúvida, né? Que a gente já vai entrar nela aí, né? Por que essa esperança? Mas antes de falar da esperança, tem um detalhe. Ele pega, joga, aí pede pro Hermés. Quem é Hermés? Aquele que tem asas na cabeça e nos pés, né? Que é muito rápido, ligado à intuição. Ele vem, é o mensageiro dos deuses. Relacionado a Mercúrio também, é isso? Mercúrio, isso. Né? Mercúrio é o correspondente grego. Olha, né? Certo. Desculpa, romano, né? Porque então, a gente está falando de mitologia. Certo, olha. Olha que interessante isso. Que inclusive eu subi um vídeo esses dias. Acho que faz uns 2 ou 3 dias falando que a mesma coisa pode ter um ponto de vista diferente. Ou seja, é o que a gente estava falando. É a mesma figura, representa a mesma coisa com nomes diferentes, né? Então, Hermés é para os gregos e Mercúrio, romanos, é isso? Isso. Legal. Aí, então o que acontece? Aí ele coloca e pede e fala assim, vai lá e entrega no caso aqui a nossa Pandora para o Epimeteu, porque Epimeteu não vai pensar 2 vezes, né? Ele age por impulso. Só que o Prometeu já tinha avisado para o Epimeteu, o irmão dele. Falou, olha, se os deuses mandarem qualquer presente, qualquer coisa, não aceita. Porque eu aprontei lá com eles, eu roubei o fogo. Então, ó, vai vir bomba, né? Ele consegue ver o que vai vir depois, né? Olha, ele tem essa consciência. Só que a hora que chega, ela toda bela, né? Cheia com os dons de fala, de retórica, né? Vem trazida como um anjo, né? Que vem, que desce. Não pensou 2 vezes. Pegou ela como esposa e assim ele ficou. Né? E aí só que Zeus, sabiamente, falou o seguinte para Pandora. Olha, você leva esse jarro aqui, mas não abre hipótese alguma. Ah, pronto, é só falar, né? Tá bom. É só falar, né? Lógico. Lembra que ela ganhou a curiosidade de Hermés, né? Então... Você quer que abra... É por isso que a gente fala, né? Inteligência divina, né? Se você quer que o homem faça alguma coisa, é simplesmente... Proibir. Né? Eu costumo falar pro
para as pessoas, né? Que eu acho que eu fui uma criança comportada, mas eu colocava um dedo no fogo. Minha mãe falava, não coloca porque queima. Eu ia e colocava o outro para ver se queimava também, sabe? Então é a teimosia do ser humano mesmo, né? A gente é curioso, né? Quer saber, né? E aí, adivinha, mais cedo ou mais tarde, ele pegou ela como esposa, ficou, ela foi, até que uma hora ela abre. Quando ela abre, né, o jarro ou a caixa, aí sai todas as maldades pro mundo, né? E aí, só que quando que ela viu que estava saindo tudo aquilo ali, ela fecha. E aí, a única coisa que ficou presa, a esperança. Aí daí muitos que falam que num trocadilho que a gente fala, a esperança é a última que morre, né? Ou a última que sai, ou a última que fica. Então tem um pouco do ditado popular aí. E aí a gente fica nessa interpretação, né? E essa esperança, né? Ela é boa ou ruim? Como você até comentou ali antes, né? A esperança é uma coisa boa, né? Então, a esperança pela igreja cristã, né, ela está dentro das 3 virtudes da teologia, que é a fé, esperança e caridade. E aí a esperança aqui não é uma esperança como um desejo, uma expectativa, eu quero que aconteça isso. É uma confiança daquilo que foi deixado pelo Cristo vai se cumprir. Né? Então tem uma interpretação assim, essa interpretação mais da igreja. Mas aí o pessoal comenta, né, os estudos de filosofia, né, os otimistas, né, eles dizem que a esperança está ali, porque apesar de todos os males, é aquilo, a esperança que nos mantém vivo, querendo que a gente vai superar esses males, né, para depois sim alcançar, né, a plenitude, a iluminação como um todo. Tem os pessimistas que falam que não, aquilo ali Zeus colocou só para a gente enganar, para a gente ficar aqui, ó, tentando que nem bobo, né, e não conseguir isso nunca. É interessante porque se você analisar os 2 pontos de vistas, eles te convencem, né? Os dois, acho que não é uma questão de certo e errado. Os dois eles são fundamentados numa ideia que é muito possível, né? Agora, talvez a gente pode até fazer um gancho com aquela ideia do pessimista ver o copo meio vazio, o otimista ver o copo meio cheio, mas sem a gente beirar a inocência da coisa. Porque eu acho que a vida ela vai dar muitas mostras de caminhos que a gente precisa seguir, de novas oportunidades, e o ser humano não gosta muito de mudar. É aquela velha história do cara que está se afogando no mar, e aí ele fala que passa um navio e ele tá pedindo ajuda para Deus, e aí o cara fala, não, eu tenho esperança que Deus vai me ajudar. Aí passa um outro barco, não, eu tenho, você quer ajuda? Não, eu tenho esperança que Deus vai me ajudar. Todo mundo... Quando ele vai pro céu, né, depois que ele morre, ele super chateado com Deus e fala, poxa, eu tinha esperança que você ia me ajudar. E Deus fala, poxa, eu te mandei 3 embarcações, né? Essa velha história. Então, eu acho que depende do ponto de vista em relação à esperança, né? Mas aí, agora, para a gente desvendar isso, eu acho que aí é o próximo. Agora o castigo final de Prometeu mesmo, eu acho que acaba nos ajudando aqui. Por quê? Porque isso aí foi uma amostra ali, né? Aí, isso foi mais para a humanidade, esse castigo, né? Por ter... Né? Porque os deuses não queriam que os humanos, ou não queriam, ou como a Blavatsky falou, não estavam ainda preparados para receber aquele mental, né? Aquele fogo. Mas aí veio o castigo estritamente para o Prometeu, né? Onde ele né? Ele é o famoso, né? Ele é acorrentado no Monte Cáucaso, né? Então, umas correntes muito fortes, ele fica lá acorrentado. E uma águia ou um abutre, aí essas coisas também mudam, devoraria o seu fígado diariamente, durante o dia, e à noite o fígado se regenerava. Então ele ficou num ciclo ele não morria, apesar que ele era um deus, não ia morrer, mas num ciclo de sofrimento. Onde ele, de manhã, tinha o fígado devorado e à noite
o fígado restaurar. Agora é bem interessante, porque nós estamos falando de 2500 a.C., os gregos já sabiam que o fígado se regenerava, né? Então tem um outro lado aqui que também Olha. de medicina que a gente está falando aqui, você vê que como nós estamos falando de mito de deuses, mas nós estamos falando de medicina ao mesmo tempo, do corpo humano, né? Então isso é um ponto interessante. Deixa eu até fazer uma parte aqui, ó. Deixa eu até fazer uma parte. Tem alguma coisa que eu costumo falar sempre, que é mais ou menos assim. O Ocidente aqui, a gente parece que teve um reset, né? Que a gente não dá valor para aquilo que vem lá do Oriente. Então, é como se depois da Europa as coisas, na verdade, só valesse depois da Europa. Então, quando você fala algo que foi escrito 500 anos antes do Cristo, e já se sabia onde ficava exatamente o fígado, né? Eu acho que às vezes é bom a humanidade atual baixar um pouquinho a bola e olhar um pouco mais para trás, muito mais para trás, e pegar e falar, realmente acho que tem muito mais coisa que a gente não sabe, né? Mas vai aquela coisa da interpretação, né? Como a gente falou aqui agora. Uma Sim. coisa é você ler e falar, negócio de mitologia, história de, né, maluca, de deuses. A gente tem que entender, né? Então, mas é o interpretar literalmente, é como as pessoas fazem com a Bíblia, né? É uma simbologia que está por trás. É algo que vai além e não simplesmente palavras ali, não. Então é exatamente isso. Porque dentro da própria Bíblia tem contradições, assim como dentro da própria mitologia você falou, também há contradições, né? Sim. E aí o Prometeu ele fica preso nisso. E isso aí nos remete também ao ciclo reencarnatório, a chamada roda de Sansara. Olha, esse é um ponto bem interessante. Então, aí a roda de Sansara nos remete a esse fato que, como ele, de dia, ele está ali devorado pelos males, brigando, né, para sobreviver, e chega à noite, né, quando você dorme, né, o fígado regenera, a gente fala que o sono é o irmão da morte, né? A gente entra Isso, a gente morre um pouquinho todas as noites, né? Só que a gente volta, certo? Então, uma alegoria aí que ele fica, né? Ou aprendendo ali, refletindo, até que chega um momento que Zeus, olha lá, Zeus, aquele mesmo que colocou ele lá, lembrando que Zeus é o dirigente, o enviado de Deus, né? Que está no comando, não é Deus. Ele manda quem? Hércules. Ou Heracles, né, libertar o Prometeu. Então, o Heracles, e aí fazendo só um pequeno parênteses, Heracles, né? Heracles é um semideus, tá? Ou seja, ele é filho de Zeus com uma mortal, então por isso que é semideus, porque aí isso é importante, né? Porque daí a gente mostra também, né? A mitologia mostra, né? Que quem dá a hierarquia é a mãe. Então, porque se fosse o pai, ele seria um deus. Sim, muito interessante isso. Muito interessante esse ponto, verdade. Ele é deus. Mas não, como ele é filho de uma mortal, ele é um semideus. Então, peraí, aqui é uma pergunta. No caso, então, se uma deusa tem um filho com um humano, o filho é um deus? Olha, é um caso para se investigar, eu não conheço esse caso. Porque seria, a gente sabe literalmente que a mulher é quem dá a hierarquia, né? Mas o que a gente vê muito, né? Aliás, deixa eu falar uma coisa então, uma coisa. Se alguém que estiver assistindo souber disso, deixa nos comentários aqui embaixo pra gente, tá? Que aí a gente pesquisa mais e vai ser de bastante valia. Sim, sim. Porque assim, o que eu conheço, principalmente Zeus, né, como diz popularmente, pulou a cerca muito, né? E a gente sabe que isso é uma função manúsica, né, dos seres divinos, de criar seres diferenciados, né, para melhorar, inclusive o nosso DNA. Sem dúvida. Para que a gente começa aos poucos, né? Então aquela história, Zeus ficou bravo, mas nem tanto, né? Então, aí o Heracles, ele nasce, né, e aí vem interessante, né? Porque de uma traição de Zeus. Porque Hera é a mulher de Zeus, né? Olha que interessante também. Nós temos um representante do Criador, mas ele tem uma contraparte.
né? Então, não é claro, a gente sempre fala Zeus, 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 mas tem Hera do lado. Sempre né? tem a contraparte, Sempre né? tem a mulher do Sempre, lado, sempre. inspirando. Isso é muito importante deixar claro. Qualquer hierarquia, seja ela que tenha andado na face da Terra, que não tenha andado na face da Terra, sempre é polar, sempre tem uma contraparte. Qualquer uma, certo? Sim, no momento que a gente já tem alguns milhares de anos, Aham, sim. é. Né? E olha que interessante. Então, Heracles, né? Ele é filho, né? Filho bastardo de Zeus, vamos falar assim, né? Ele vai lá, como é que se diz? O nome Heracles quer dizer glória a Hera, Tá. que é a esposa de Que é a Zeus. esposa de Zeus, claro. Então, olha que fica mais maluco. Pra gente olhar para os nossos valores humanos, né? Ele tem um filho bastardo e vai pôr um nome louvando a esposa que foi traída, né? Então, isso é bem interessante. E aí, inclusive, quando o Heracles era criança, ainda bebê, ela manda uma cobra para matá-lo, para picá-lo, e ele vai lá, como ele sempre foi forte desde criança, ele estrangula a cobra, né? E aí foi passando, e aí quem manda os famosos 12 trabalhos de Hércules é a mando de Hera. E aí o que acontece? Hércules, só que bem de forma resumida, Tá. realizando os 12 trabalhos, de semideus ele se torna imortal. Olha. Aí fica a pergunta, mas peraí, Hera não gostava dele, não queria matá-lo? Ou ela queria dar provas para que ele se superasse e fosse igual aos deuses? Isso me faz lembrar uma coisa que você falou um tempo atrás. A gente sempre tem que andar pelas próprias pernas, né? É pelo próprio esforço que a gente alcança a imortalidade, que a gente alcança a iluminação. Nenhum Messias vai pegar na sua mão e vai te conduzir para esse caminho, mas ele vai te dar as ferramentas necessárias, os desafios, as portas necessárias que você mesmo precisa atravessar, que aí acho que é uma analogia direta a isso tudo que você está falando, né? Ah, sem dúvida, né? O mestre mostra o caminho, mas o discípulo que percorre. Sem dúvida. Sem dúvida. Senão não precisaria nem E aí, então... dos homens manifestados, né? Não, já estava pronto. Né? Já estava pronto, um só, pronto, beleza, resolveu. E aí, então, ele vai lá, né? O Prometeu é libertado, né? Pelo Heracles, ou Heracles, né? E aí ele venceu, ele se torna imortal. Então, isso é bem interessante. Muito legal. E aí o que acontece, né? Então, como a gente viu, né? O Prometeu, ele, além de simbolizar a inteligência, aquele que vê o que vai acontecer, vê antes o que vai acontecer depois, né? A sua rebeldia, né? Ele é muito, né? A teosofia, ela assimila ele muito ao anjo caído, o titã rebelde, né? Que ele roubou o fogo que pertencia aos titãs, né? Ele era dos rebeldes, então leva muito ao anjo rebelde. Ou seja, o portador da luz, o próprio Lúcifer, seria isso? Então, aí que a coisa fica interessante, porque na mitologia você tem Fósforos, que traduzindo para a mitologia romana, ele é Lúcifer, que é outro deus, que é o quem? A estrela da manhã, que é Vênus. Então você vê que ele não está muito ligado ao Prometeu. Por isso que eu falei assim, a gente não pode se prender ao personagem. Aqui é uma história. Sim, né? É uma alegoria Uma alegoria do anjo rebelde. Sim. Mas ele também tem um outro personagem com uma outra vertente. Mas você sabe que isso agora, já fazendo um gancho pro provavelmente o nosso próximo programa, isso é uma coisa que sempre me chamou muita atenção. Quando a gente fala que você falou Lúcifer, Vênus,
Vênus é a estrela da manhã. E se eu não me engano, tem uma passagem do próprio Cristo falando: eu sou a estrela da manhã, não tem? Apocalipse de João fala isso. Isso, não, o próximo vídeo vai dar uma polêmica. Nossa, eu não quero nem ver. É você que vai estar comigo, viu? Mas vamos continuar, vamos lá. Tá, e você estava seguindo Então, a sua linha de raciocínio. Então, o que acontece, né? Então, essa linha racional, né, ela tá ligada à espiritualidade, né? Lembra que eu falei lá no Caibalion, o todo é mente, mas é uma mente crística, né? Não é uma mente matemática. Então, ou seja, né, a gente tem que sentir, pensar e agir. Sentir, Né? pensar e agir. Pensar e agir. Normalmente a gente pensa, sente e age. Ou seja, pensei em alguma coisa, aí eu fico bravo, aí eu vou lá, sinto, né, aquele raiva, aquela coisa, e vou lá e faço. Então é o contrário, a gente pensa em alguma coisa, a gente sente, que é muito, o sentir e pensar, ele é muito, os dois estão entrelaçados, né? Isso acontece ao mesmo tempo. Eles né? se confundem muito, né? É uma Você linha pensou em muito alguma tênue. coisa, você está sentindo alguma coisa, você já está pensando ao mesmo tempo. Só que você tem que fazer, né? Pensou, sentiu, ok, já senta, o famoso respira, né? Bom, vamos lá. Analisa, aí tem que passar pelo crivo do mental. E o mental lógico, esse mental do Prometeu, o que vai acontecer depois, prós e contras, né? Analisando, não no calor das emoções, mas com a mente mais serena, porque com a mente serena é onde a espiritualidade se manifesta. Né? Ela não vai se manifestar em alguém totalmente transtornado emocionalmente, né? E agora eu já vou no contrário do que eu disse. Como a humanidade age sem pensar, é uma coisa muito Epimeteu, né? Que ele vai dando os dons ali pros animais e vai fazendo e de repente não tem pro que sobra pro homem, né? Exato. Uhum. Né? Então, ou seja, na verdade, né, quando a gente for Prometeu ou Epimeteu, é um dualismo São os realmente dois, entre o não, instinto total. e a razão. Uhum. Ou seja, eu comecei na dúvida, achei que era um, depois achei que é outro e agora são os dois mesmo, como você falou lá no começo. E a gente tem esses dois, não é que a gente Sem tem dúvida. que acabar com um ou com o outro. Agora, a gente tem que ter um equilíbrio. Isso que eu ia entre eles. perguntar. É necessário ter os dois para achar o equilíbrio, né? Sim, a gente não tem como tirar o emocional da gente. Não é assim acabar com o emocional, domar ele. Mas você não tem como domesticar. Você tem como equilibrar. Mas o nosso objetivo é sublimar a ideia para que ela seja equilibrada, né? Para que ela fique na neutralidade. Ou seja, para sublimar algo é necessário vivenciar realmente isso, certo? Sim, a experiência ela é importante. Porque é ali que a gente sente exatamente, porque a gente pode estar filosofando aqui. Eu diria que ela é necessária. É necessária. Mas é importante, tá vendo? Como o Prometeu, a gente filosofar, eu entender o que eu vou fazer, mas eu tenho que vivenciar, porque na hora que a coisa acontece, muitas vezes a gente não age conforme planejado. Né? E aí a gente fica no ciclo de Prometeu, né? O fígado é devorado. Verdade. E o fígado também, quando fica com raiva, né? É onde se manifesta ali o fígado, ele tem uma reação química, né? Por quê? Porque o fígado é o que filtra todas as impurezas, né, do corpo. As drogas, por exemplo, por isso que deu problema com o álcool, né? Ele que limpa. Você toma um remédio, o fígado sofre, porque ele tem que limpar, tirar as impurezas nesse sentido, né? O filtro, o rim filtra o sangue ali, né? Sim, sem dúvida. Mas a impureza mesmo, os tóxicos, isso que eu quero falar, os elementos tóxicos, a gente respira poluição, a gente come porcariada, plástico no meio de comida, enfim, é o fígado que sofre com isso, né? Aquela famosa frase que a gente deveria descascar mais e desembrulhar menos, né? Exato, né? Inclusive, Alessandro, já aproveitando, eu acho que não só relacionado ao que é de alimentação, né? A gente deveria filtrar o que a gente vê, o que a gente ouve, incluindo pessoas que a gente anda, né? Porque já não, se não está na mesma frequência, alguma coisa vai ter que trabalhar mais.
Sim, isso é importante, essa vigilância dos sentidos, né? Vigilância Porque, dos sentidos, já dizia a mamãe Helena, né? Helena, porque assim, tem um dito popular que fala assim, pessoas normais, medianas, falam sobre coisas. Falam sobre o tempo, sobre vários acontecimentos do dia a dia. Economia, o dia, como é que tá, o trabalho. Pessoas inteligentes falam sobre ideias, que é o que a gente está falando aqui. Valores, interpretações. E pessoas mesquinhas falam sobre o quê? Sobre outras pessoas. Sobre outras pessoas. Né? Então, para sublimar, é isso que a gente tem que fazer, começar a procurar falar sobre ideias, trazer valores, discutir no sentido de debater, né? Olha só, olha a palavra está um pouco sim, desgastada, né? Sim. Mas debater, assim, como você falou, pontos de vistas diferentes, para que a gente possa crescer junto. Discutir ideias, né? Mas ainda assim a população brasileira prefere assistir o Big Brother. Prefere as pessoas, né? Mais prefere fácil, as pessoas. Uma frequência vibratória mais baixa. É verdade, mais cômoda, infelizmente. A famosa zona de conforto, né? O que é a zona de conforto? É uma frequência baixa que você fica sentado em frente à televisão, comendo, dormindo, trabalha. Sem muito esforço, né? Não precisa pensar, não conforto, né? O que você falou. Fica ali no bem bom, lá, exatamente. Acorrentado. Olha. E fica acorrentado, sendo corroído ali pelo... Acorrentado e acreditando que as sombras da caverna, né? Já fazendo uma analogia, alegoria da caverna de Platão, que as sombras da caverna refletem exatamente a verdade como ela é. Verdade. Nossa, a gente já começa, a gente vai precisar de um programa de nua e crua, né? 1 semana e meia. Mas vamos lá, continua, porque senão a gente vai desviando. Já estamos com quase 2 horas de programa, 1h30, excelente. Vamos lá. Não. Então é isso, acho que esse é o ponto final aqui, que a gente pode aprender, a gente falou de vários pontos aqui, né? Sejamos mais Prometeu e menos Epimeteu, mas não é deixar de ser Epimeteu, porque a emoção ela é necessária, mas uma vez que você pensa mais, como a gente falou, pensando sobre ideias, debatendo ideias, o seu emocional também sublima junto, mas o mental no comando, para que esse mental possa ser mais espiritualizado, se conectar aos mundos das ideias, como os grandes filósofos, os grandes mestres da humanidade fizeram, né? Eles são o caminho, né? A gente tem que seguir o que eles deixaram pra gente. Eles vieram, fizeram, falando, é possível, tá vendo? Eu vim em carne e osso, como você falou, são os enviados, né? Sim. Eu vim em carne e osso e fiz isso. Então, se eu fiz, você pode fazer. Por isso que a gente é feito imagem e semelhança, né? Semelhança, não somos iguais. Exatamente. Né? Agora, então assim, depois de tudo isso que a gente conversou, que a gente ouviu, dessa explicação que você deu, desses pontos, vamos pensar nas duas figuras individualmente, Prometeu e Epimeteu. Qual relação você faria que eles representam? O que então Epimeteu representa no homem? O que Prometeu representa no homem? Dá pra gente fazer um resuminho assim com algumas poucas ideias? Olha, o Prometeu, né, ele está ligado ao pensamento crítico, ao planejamento, à análise, né, causa-efeito, mas ao mental mesmo, né? Como a gente falou assim. E aí vem aquele... Só que o mental é uma coisa muito sublime, muito ampla. O mental pode ser aquele mental muito egoísta, se a frequência for baixa, então ele vai pensar e vai lubridiar todos ao seu redor para que tudo se convirja para a pessoa. Ou pode ser um altruísta com mental de ajudar esses pesquisadores que fazem aí medicina, como a gente veio comentando aqui. Tem aí o pessoal, já vi que estavam recuperando o pessoal que um problema na medula, os chineses e os judeus também já estão conseguindo, estão em teste, vão começar os testes, né, para recuperar o pessoal que tem lesão na medula. Então assim, você tem
Então, o mental ele é muito amplo, né? Como a gente falou, tem uma gama muito ampla para a gente expandir ainda. Até porque o mental dois dos 7 corpos, né, que formam o homem são mental concreto e mental abstrato, com vários níveis, né, para a gente conseguir alcançar. O que eu queria... Você deu assim esse resumo. Aliás, você ia falar mais alguma coisa ou eu já posso entrar em outra... Não, só o Epimeteu, né, que eu falei do Prometeu. É verdade, faltou o Epimeteu justamente está ligado àquilo que você falou mesmo, né? A essa vivenciação, essa experimentação que a gente tem, porque a gente não tem os sentidos à toa, né? Então a gente tem que sentir, né? Mas os sentidos nos enganam, né? Porque assim, tudo que a gente vê é verdade. Sem dúvida não. Põe um canudinho num copo com água, vai distorcer, não vai? Vai. Canudinho, não vai ficar torto? Vai. Mas eu tô vendo que ele tá. E aí você fala, então a visão ela é real? Eu vejo tudo realmente? Não. Tem muita coisa que nubla a minha visão, né? Então os sentidos... Isso é uma discussão filosófica também muito grande. E dá para você pensar durante muito tempo isso, é verdade, porque você tá vendo literalmente o desvio do canudinho. Aí vai vir o pessoal falar, não, mas isso é física e não sei. Tá bom, mas só porque já foi estudado e antes. E aquilo que é desconhecido, ou seja, absolutamente tudo. Você só sabe que algo de fato concreto só porque você conseguiu provar aquilo. Significa o quê? Num dia nublado, o sol não está brilhando lá em cima, acima das nuvens, né? Então, só porque... Acho que a ideia é exatamente essa. Só porque tem nuvens não significa que não tem sol lá em cima, né? O sol é uma ilusão nesse caso? Não, você só não está vendo. Ou ao contrário, é uma distorção, né? Quer dizer... Não sei se ficou muito confuso isso aí que eu falei, mas na minha cabeça eu juro que fez sentido. Não, sim, isso na discussão filosófica, mesmo nos gregos antigos, tem uma discussão muito grande. Isso dá muito, é mais na linha de Platão, né, que ele fala dos mundos das ideias, que a coisa, como você falou, o sol existe e pronto, se acreditando ou não, ele está lá, né? Então os mundos das ideias têm, você querendo ou não, ele está lá. E tem aqueles mais, os empiristas, né, que é aquele que não tem nada, o que vale é a experiência. Se eu tenho uma experiência, ela é boa, aquilo é bom. Se eu tenho uma experiência má, ou seja, não há valores. Né? Certo. Então existe uma linha, né? Essa linha mais empirista é assim, não tem valores certo ou errado. Né? Eu vivenciei, é bom, para mim é bom, é certo. Então eu vou fazer. Se é ruim, mas isso aí, como você falou, é uma outra história, mas isso existe. Mas os sentimentos nos enganam, esse é o ponto. Né? Agora... Então isso aí vai para o Epimeteu. Então a gente tem que estar com essa vigilância dos sentidos, dos sentimentos, como você falou. Todo mundo tem raiva, sente raiva, inveja, ódio, né? A gente não admite, mas a gente sente, né? Mas se a gente não tiver o crivo do mental para sentar, analisar, imagina, aí, por isso que a gente vê muita, quando você pergunta se nós somos mais Epimeteu ou Prometeu, aí depende, né? Depende o nível que você vai num certo lugar, um certo estudos. Não vou falar das universidades, que tem algumas também Epimeteus, tem outras Prometeus. Não dá para você falar que assim, isso é assim ou isso está muito misturado na humanidade, né? Sim, não, sem dúvida. E agora, então, para a gente finalizar, em relação à teosofia, Epimeteu e Prometeu, o que você pode falar? Olha, na teosofia eles se manifestam na gente como na nossa alma. Né? O que ambos. Seria a nossa alma? Ambos. Tá. A nossa alma é constituída dos nossos sentimentos e da nossa mente. Mental concreto, né? Da parte concreta. Concreto. Isso. Então, quando a gente tem isso, essa que, como a gente falou, sentir e pensar. Pensar e sentir. Ele é uma coisa só. Por isso que nós temos a nossa alma, que é a nossa maneira de ser, o nosso temperamento, tá? Ele está ligado à nossa alma. A gente tem o corpo físico,
mas é o que a gente chama de. Você me conhece aqui, é o Alessandro. Como que é o Alessandro? Descreva ele. Ele é assim, etc. Tal. Você está falando da minha alma. O que você está vendo ali é como eu me expresso, se ele é calmo, se ele é nervoso. Né? Então, nesse sentido, né, o Prometeu, obviamente, está ligado ao mental, e o Epimeteu ao emocional. E aí, como a gente fez aquela brincadeira, né, então normalmente o pessoal mais de exatas é mais Prometeu. Né? Certo. Em teoria, tá? Entendi. E o pessoal mais da linha de humanas está mais ligado a Epimeteu. Não, vamos fazer, sabe, não tem hora para acabar. Não, pô, o pessoal fala, não, é reunião. Na minha área, assim, é reunião de 15 minutos, é reunião de meia hora e. É bem objetivo, né? Quadrado, né? Isso, não dá quadrado. margem para devaneios e muitas outras Não, coisas. não. Até porque a matemática, ela é algo exato, né? Exato, Acho que mas totalmente, né? os problemas, né, tem uma causa, né? Você tem um Sim. sistema, você tem algo que tem uma causa lógica, mas para você chegar lá, você passa por essa parte. Vem alguém nervoso porque o sistema parou, então vem esse emocional. Né? Então não adianta você ser um exímio conhecedor da parte de exatas se você não conhecer humanas. E vice-versa, né? Porque a pessoa também tem que saber que tem horário, que tem, né, umas certas regras para cumprir, algo para entregar no final. Então o equilíbrio, né? Por isso que eu falo, o equilíbrio é o objetivo que a gente sempre busca. Né? Nem muito ao céu, não muito ao inferno. Né? Eu Então, acho que isso é uma das maiores lições, né, para nossa vida. O equilíbrio, ele deve ser a base de tudo, né? Ter uma vida bem equilibrada, porque qualquer coisa que tiver um pouco fora vai dar problema. Se você come demais, se você bebe água demais, se você faz exercício demais, se não tiver algo equilibrado, incluindo para aquelas pessoas que trabalham muito, ter a hora do descanso, ter a hora do lazer também é importante. Talvez o ideal seria, na hora do seu lazer, talvez dar uma estudada, né, em alguma outra coisa, de repente ler alguma mitologia grega, né, por exemplo, ou debater a respeito disso, diferente. Né? Exato. Hoje muito se fala assim, equilíbrio alimentar, equilíbrio vida pessoal, vida profissional. Sim. Tá bem em foco hoje em dia. Sim, né? sem dúvida. Mas assim, as pessoas, não, mas é o equilíbrio. Não, a gente acha que é equilíbrio. Você acabou de já um ponto. Você lê, não, eu não leio, então faz alguma coisa que você. Porque fazer sempre a mesma coisa, você não está em equilíbrio. Se você está desequilibrado e continua fazendo as mesmas coisas. Você está desequilibrado. Você continua, né? Exatamente. Então faça algo diferente. Vai ler uma mitologia, pega ou de algo, qualquer livro que você goste. Né? Tem que fazer algo prazeroso para equilibrar, tirar o estresse. Um momento de introspecção. Hoje fala-se muito o mindfulness, né? Nas empresas, inclusive. Momento de se parar, respirar, né? Olhar para dentro. Né? A gente está na correria do dia a dia. Então, tudo isso, hoje acho que tem esse movimento grande, pelo menos eu falo muito na empresa, né? Que voltado no mundo corporativo, voltado para esse equilíbrio. Né? Agora, a gente precisa querer também, né? De novo, não é esperar que o outro vai trazer equilíbrio para mim, né? Sem dúvida. E com esse recado final, mais algum para complementar? Ou Não, acho que tem muita coisa já para a gente refletir, para a gente pensar? Tem. Inclusive nós mesmos. Sem dúvida todos nenhuma. Que nos assistem Sem aqui. dúvida nenhuma. Eu vou fazer, além de subir o vídeo inteiro, vão ter cortes também, porque é importante, né, os assuntos diferentes. Alessandro, eu agradeço demais, demais. Esse foi o primeiro encontro que a gente vai ter, sem dúvida de muitos. Foi muito legal. Eu acho que a gente estava precisando e devendo já há algum tempo, né? Conversar um pouquinho mais, de uma maneira livre, leve, a respeito de assuntos que são e não são tão comuns de ser ouvidos por aí. Eu agradeço muito pela sua participação. Obrigado. Você é sempre muito bem-vindo aqui no canal. E deixa aí o seu recado final para o pessoal. Bom, eu que agradeço. Foi um prazer esse bate-papo aqui. Falar de coisas que eu gosto, que a gente gosta, né?
e poder expandir para quem estiver ouvindo a gente aí, que possa pensar um pouquinho, não rejeite de cara, não. A mitologia, dá uma olhada, né? Olhe, tente avaliar sem viés, né? Entenda primeiro, a gente tem mania de pôr viés nas coisas e já rejeitar ou aceitar muito facilmente, né? Tira o viés, escute, tenta, escuta de novo, né? Não entendi, escuta de novo. Realmente mitologia, para quem não está acostumado, às vezes dá uma bagunça na cabeça, mas aos poucos vai lendo, você vai entendendo, ou seja, qualquer outra leitura. Eu acho que expandir a mente, como Einstein mesmo falava, né? A gente tem que expandir o nosso mundo, e o nosso mundo é a nossa mente. Fica essa para vocês pensarem, o nosso mundo é a nossa mente. Alessandro, muito obrigado, a gente se vê em breve e é isso daí, valeu! O nosso mundo é a nossa mente. Que bela reflexão final, hein? É isso aí. Depois dessa, eu me despeço de vocês e agradeço demais pela companhia, por vocês terem ficado comigo e com o Alessandro até aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa o like, uma pergunta ou um comentário que ajuda bastante. A gente se vê no próximo. Um feliz sempre e tchau!